pessoal, como vocês sabem, eu sou a Patrícia Lopes, sou chefe, advogada, administradora, e estou com esse canal aqui para ajudar vocês aí, que são confeiteiras, que estão querendo ingressar nessa carreira, para poder fazer algo bacana, bonito, já ter algumas dicas aí, enfrentar um caminho, mas pelo menos um caminho um pouco mais encurtado para algumas questões. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, peraí, a lei ordinária, né, nós vamos falar hoje sobre essa lei ordinária, cadê eu? Tá aparecendo, pronto, 7987, do dia 11 de junho de 2023, tá? Então, assim, essa lei, ela é do ano passado, porém, ela entrou em vigor mesmo agora, em janeiro de 2024. Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção a partir de agora, tá? Então, as escolas estão um pouco mais atentas a isso, a vigilância sanitária também já pode começar a autuar, caso seja necessário. Então, vamos fazer algo para o bem das nossas crianças, né? Que a intenção dessa lei é justamente essa, né? É como começa aqui na descrição da lei, essa partezinha aqui, é instituir ações de combate à obesidade infantil. Então, esse é o propósito dessa lei, e muito bem, vamos dar uma olhadinha, assim, no que interessa a gente, de uma forma um pouco mais objetiva, né, até porque a lei também não é muito grande. Mas essa lei, então, ela vem para instituir ações de combate à obesidade infanto-juvenil através da promoção de ambientes saudáveis em escolas públicas e privadas no município do Rio de Janeiro. Então, essa lei ela é válida para o município do Rio de Janeiro. Se tiver alguém aí que não seja do município do Rio de Janeiro, essa lei ela não está em vigor para essas pessoas, né, para essa localização. Porém, o que a gente vai falar aqui pode ser muito interessante também para pessoas que queiram também trazer uma alimentação um pouco mais saudável para as crianças. Enfim, fica de dica também, tá? Então, trazer aqui para vocês o ponto em que ele fala aqui, no artigo 3, né, um ponto que vai ser mais interessante aqui para a gente poder destrinchar um pouco melhor, tá? No artigo 3 ele fala que para fins dessa lei, considera-se alimentos ultraprocessados, que é essa partezinha aqui que mais vai pegar, aqueles cuja fabricação envolve diversas etapas técnicas de processamento dos ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, conforme exposto no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões do que seria esses ultraprocessados, né? E o que a gente poderia utilizar para não utilizar justamente os ultraprocessados. Então, por exemplo, no nosso caso aqui de confeiteiro, o que normalmente a gente traz? A gente traz brigadeiro, bolo, né, docinho, né, cajuzinho, beijinho. Basicamente esses dois, pelo menos são os que eu trabalho. Eu nunca tive muito costume de trabalhar com cupcakes, por exemplo, mas é algo que também as crianças adoram, então vocês também podem utilizar como base o bolo, né, os ingredientes do bolo, para quem faz cupcake também. Mas então, quais são as sugestões aqui que a gente pode utilizar nas nossas receitas? O leite condensado, né? Pode usar. O coco tem que ser o coco natural, então não dá para ser aquele coco de saco, né? O cacau, 100%. As farinhas a gente pode continuar usando, de uma forma geral. A manteiga, né? Atenção aí para a manteiga, né? Para quem utiliza margarina, deve alterar para a manteiga. Fermento químico podemos continuar utilizando. O óleo de soja, o açúcar e o creme de leite fresco. Então, o creme de leite também não pode ser o de caixinha, tem que ser o creme de leite fresco, tá? E o açúcar, assim, é o que também muita gente tem comentado, sobre adoçante e açúcar. Então, assim, na verdade, o que não pode usar é o adoçante. O açúcar a gente pode utilizar, tá bom? Só para trazer aqui o que a gente pode utilizar nas nossas receitas. Então, como sugestões, o que eu trouxe aqui? Alguns pontos que, inclusive, até algumas mães mesmo já trouxeram, as próprias escolas também já conversaram com nutricionistas, isso é muito bacana, a gente trocar essas ideias, né? Eu acho também uma recomendação que eu daria a vocês é o seguinte, conversar com a mãe que está pedindo para vocês, principalmente nesse primeiro momento, se já foi conversado com a escola, se a escola já está ciente, né, se já está adotando esse tipo de medida, se já tem uma nutricionista que tenha falado algo, é sempre bom conversar um pouquinho para ver que você também está antenada sobre essa legislação, tá? A gente pode sugerir algo que esteja dentro dos conformes dessa lei. Então, qual seria a sugestão? Em relação ao brigadeiro, a gente poderia fazer com leite condensado, manteiga e cacau 100%, tá? E enrolar com açúcar ou com cacau. Eu acho que com açúcar fica melhor, porque com cacau vai puxar mais pro amargo, né? Ainda mais se tratando de crianças, enfim. Mas aí vai do paladar de cada um, vocês decidem o que for melhor para vocês. O beijinho, né? A gente pode fazer a mesma coisa, leite condensado, manteiga e o coco ralado fresco. Mas atenção, aí já entra uma outra situação aqui. Como confeiteira, eu não sei se o ideal é trazer beijinho. Tem que sempre avaliar muito bem sobre a questão também do armazenamento dos alimentos, né? Porque coco também é altamente perecível. Então, às vezes, a gente não sabe como é que vai ser em relação ao transporte, quanto tempo vai demorar, é algo que tem que ser do dia, né? Se for uma cidade muito quente, enfim, avaliem. Se for do agrado de vocês, manda ver no coco ralado fresco, tá? No beijinho. E o cajuzinho também, leite condensado, manteiga e o amendoim puro ralado, tá? Bom, com relação ao bolo, a gente pode fazer com a manteiga ou o óleo, tá? E o cacau 100%. Então, a questão é trocar a margarina pela manteiga. E 2 pontos aqui também que eu trouxe, que a gente também deve se atentar, é o seguinte, o docinho, não colocar granulado, que também é considerado ultraprocessado, e o doce de leite, se for usar o doce de leite, utilizar o doce cozido, né? E não aquele doce de leite do potinho, né? Porque ele também é considerado industrializado. E uma outra sugestão, que eu também acho bem interessante, mas atentando sempre para a questão de ser perecível e tudo mais, é a geleia de frutas, que vocês também podem fazer, né, com uma redução da fruta mesmo, e fica bem interessante também para colocar por cima do bolo, né, se for do agrado também do cliente. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui na lei, tá? Vou mostrar para vocês. Aí tem uma parte aqui de sanção, né, que se não for cumprida essa lei, tem uma notificação, uma advertência. No caso da escola particular, tem uma multa diária de R$ 1.500, né? Então, tem aí algumas implicações
E então é importante a gente realmente tentar seguir aí o máximo possível, tendo todo tipo de cautela, conversando com a cliente, conversando, né, se possível, com a cliente sobre isso, ou pelo menos alertando e dando essa opção, né, se adequando a essa nova lei. Tá bom, pessoal? Então, isso. Essas são as dicas aqui de hoje. Eu tentei trazer um resuminho que fosse interessante. Depois a gente pode fazer até uma montagem de um kit festa escolar para ajudar vocês aí. E a ideia é essa mesmo, ajudar vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aqui, gente. Comentem, compartilhem. É muito importante para que eu possa continuar postando vídeos, shorts, né, dicas para vocês, que vocês também me ajudem, né? Só dando um joinha, só fazendo um comentário já super me ajuda para que eu possa continuar trazendo esse tipo de informação para vocês aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês.